Me chamo Luiz Fernando Munareto, sou oftalmologista e a gente vai falar um assunto bem interessante que é sobre a diferença entre colírios lubrificantes e colírios clareadores. Hoje o colírio clareador, o colírio lubrificante é o colírio mais utilizado e muitas vezes esse colírio você vai conseguir direto na farmácia, vai chegar na farmácia, falar que o teu olho está ardendo, está doendo, está ficando vermelho e o farmacêutico vai te fornecer o colírio sem antes precisar de consulta ou qualquer avaliação médica. Então é bem importante você saber a diferença entre o colírio clareador e o colírio hidratante, colírio que protege teus olhos. Qual a diferença básica dos dois colírios? Um colírio ele é protetor, ele vai hidratar o teu olho, não é medicamento, é uma lágrima artificial. E o outro colírio é um medicamento, que normalmente usa a nafazolina, que é uma propriedade que causa uma vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição, Munareto? A vasoconstrição é uma medicação que vai fazer com que os vasos de sangue dos teus olhos, que estão um pouco dilatados, por isso que eles estão vermelhos, se contraem. Essa contração vai fazer com que o seu olho, que é a sua conjuntiva, fique mais clara, mais branca. Está errado usar esse colírio? Depende. Para quê? Os colírios clareadores têm função estética. Então, se às vezes você precisa de algum evento ou fez alguma maquiagem e está com o teu olho mais vermelho devido a isso, pontualmente, pode ser utilizado colírios clareadores para a parte de estética, mas não são colírios saudáveis para uso contínuo. Por que eles não são saudáveis para uso contínuo? Pelo seguinte, todo vaso que contrai, relaxa de novo. E esse vaso funciona como se fosse um elástico. Se ele ficar contraindo e relaxando por muito tempo, a tendência é que ele fique cada vez mais dilatado e seu olho progressivamente se torne cada vez mais vermelho. Então, o uso contínuo de colírios clareadores traz o efeito rebote de um vermelhidão ocular contínuo. Se o teu olho está ficando vermelho, de forma contínua, de forma diária, a gente tem que investigar o porquê que isso está acontecendo. Hoje, é muito comum a gente ter essa parte de vermelhidão ocular devido ao uso excessivo de telas. A gente fica muito tempo no computador, muito tempo em celular, muito tempo em ar-condicionado, também causa um ressecamento. Então o olho acaba perdendo a proteção natural, que é o filme lacrimal. Essa perda de proteção natural causa um desconforto ocular, um ressecamento, uma ardência, um lacrimejamento. E isso leva a vermelhidão porque o olho está sendo agredido. Então a gente tem que pesquisar o motivo do porquê teu olho está ficando vermelho, se é falta de lágrima, qual é a composição da lágrima que está faltando, se falta água, se falta gordura, se falta muco, se tem alteração na produção, para daí fazer a indicação do colírio de forma correta para o uso contínuo. Tudo que é aplicado nos olhos deve ser cuidado, entendido por que está usando, quantas vezes deve ser utilizado, qual o colírio correto. Quando a gente fala de lubrificantes oculares, a gente tem tanto o lubrificante à base mais aquosa quanto a base mais oleosa. Então, nem todo lubrificante é igual. Por exemplo, se você trabalha no campo, na lavoura, num ambiente que tenha muito pó, você deve usar um colírio para limpeza ocular. Então a gente usa os colírios que são mais à base de água. Se você trabalha em ambientes fechados, computador, ar-condicionado, presta muita leitura, presta muita atenção em alguma atividade, pisca com menos regularidade, a gente usa colírios à base de gordura, porque são colírios que hidratam mais os olhos. Então, cada caso deve ser avaliado, deve ser utilizado o colírio de forma correta, né? Então, se você precisa usar um colírio de forma contínua, sempre é ideal fazer uma avaliação prévia, entender o porquê que está acontecendo esse desconforto nos olhos e tratar com o colírio correto. A gente tem que sempre lembrar que a parte de lubrificação dos olhos acaba piorando com o tempo. Então, com o passar dos anos, a gente tem que às vezes mudar a medicação. A parte alimentar é muito importante também para a lubrificação dos olhos, porque os nossos olhos refletem como está o nosso sistema.
Hoje a gente tem muito na mídia empregado que a gordura faz mal. O nosso corpo é uma máquina. Essa máquina precisa de lubrificação. Se a gente não utilizar a lubrificação, vai causar ressecamentos articulares, oculares, em todas as mucosas. Então, a gordura deve ser consumida de forma contínua, mas a gordura saudável, o ômega 3, o azeite de oliva, oleaginosas como amêndoa, castanha, amendoim. Então, todas essas e entre outras devem ser consumido na quantidade correta para que todo o seu corpo seja lubrificado e para que tu sinta menos esse tipo de desconforto. Então, ao utilizar colírios lubrificantes, sempre cuide para não utilizar colírios clareadores junto. Use somente lágrimas artificiais. Cuide com colírios que clareiam os olhos, porque eles são normalmente medicação e algumas vezes medicação e lubrificante junto. E a gente deve evitar esse tipo de colírios para não trazer prejuízos oculares futuros. Tá bem? Se gostou dessa orientação, siga o nosso canal, dê seu like e até a próxima. Tchau, tchau.